Programa O D da Questão, um oferecimento Unikitchen, M2 Marmoraria, Ana Abelha, Piso Prime. Se você quer brigar e com isso acha que estou tremendo, pode vir quente que estou fervendo. Você, meu amor, quando quer encrencar, não me vai fazer nem um pouco acabar. Acabei com a música do Roberto de Erasmo, cantada aí pelo Barão Vermelho. Mas pode vir quente que eu estou fervendo. Convidado de hoje, José Roberto Ercolim, a voz do rádio jornalismo sorocabano, referência aqui na cidade de Sorocaba. Um papo sobre esse nervo que estamos vivendo nessa questão dos que são contra, os que são a favor, o governo, querem derrubar, impeachment, animosidade triste. E o Ercolim, né, coloca os pingos nos is, uma conversa bem bacana, falando do tempo que ele teve na Rádio Jovem Pan em São Paulo, histórias do futebol muito engraçado e que faz com que a gente viva essa aí triste realidade aí, dos jeitinhos da corrupção. Papo gostoso, você é meu convidado, eu gostei. Espero que você goste, tá bom? Vamos lá. Pode vir quente que eu estou fervendo. Bom, desde a questão de hoje, recebe a voz do rádio sorocabano, José Roberto Ercolim. Prazer. Prazer todo meu. Sabe que segunda, quarta e sexta invadi lá, né? Mas o Ercolim está há quantos anos na rádio? 21 anos. Só que você me inibe nessa voz do rádio, pelo amor de Deus. Eu estou ao lado do jornalista de Sorocaba, nossa região. Viu? Ercolim, 21 anos, o que mudou? 21 anos? Mudou muita coisa. A cidade de Sorocaba mudou, a região mudou, a expectativa das pessoas mudaram. Eu acredito, apesar de nós estarmos reclamando, falando que está em crise, aquela coisa toda, que mudou para melhor. Nós tivemos avanços significativos aqui na cidade de Sorocaba. Você acha que a educação mudou, nós temos uma UFSCar, nós temos mais universidades, mudou, nós evoluímos, sim. Sabe que a gente, o que eu tenho sentido, né, principalmente desde a eleição, é essa coisa meio de ódio do azul e do vermelho. Você sente muito isso no ar, né? Sinto muito isso daí que me preocupa. Eu acredito que com a evolução que nós tivemos, dentro de um aprimoramento do sistema democrático, né, já era para nós estarmos aí num outro patamar, não nesse resquício aí de um Brasil antigo, de um Brasil arcaico, né? Só lembrar aí a época de década de 50, com Getúlio Vargas, 64. Eu acredito que pelas pessoas, alguns figurantes, inclusive, contra o regime de 64, fazendo o que estão fazendo, nós estamos tendo um retrocesso nesse aspecto. Isso que me preocupa. Você sente isso na pele, o ouvinte provoca? Sinto. Inclusive, uma pegada que nós temos aqui na rádio, você faz parte disso, né? De tentarmos falar aquilo que realmente nós estamos sentindo, que nós estamos vendo. Não ir de acordo com a toada, principalmente de alguns veículos da grande imprensa, né? E vem sim ouvinte vociferando contra, de uma forma até muitas vezes bem assintosa contra aquilo que a gente fala sobre isso. Você sente que as pessoas elas dão um valor exacerbado para essa chamada grande imprensa? Elas acham que quando, por exemplo, uma revista Veja fala, é a verdade absoluta, se você fala o contrário, você não sabe de nada. Eu estou sentindo que isso está mudando, viu, Deda? Mas está mudando, inclusive alguns grandes veículos já sentiram isso também. Eu acredito que até mais por essa sensibilidade do que por uma meia-culpa, uma introspecção do que eles estavam fazendo, não estavam no caminho errado, mas eles já estão, cito a Folha de São Paulo, cito o Globo, que a Folha deu em editorial que é um momento de nós termos calma, termos paciência, que o impeachment não é o melhor caminho. A Rede Globo de televisão foi até presidente Dilma Rousseff, ficou, parece, com uma voz sozinha nessa grande imprensa, da forma assintosa como estava a revista Veja. Eu acredito que as pessoas dão, sim, importância, mas estão observando que não é bem assim o caso que está sendo contado. Eu acredito que paulatinamente comece a existir um pouco mais de questionamento, né, por parte da população.
Quando a gente fala aqui da onde a rádio está estabelecida, né, que é Votorantim, Sorocaba, cuidando dessa realidade, você sente que essa animosidade entre os azuis e os vermelhos, né, que polarizam, ela existe ou isso só está no âmbito nacional? Não, tem sim. Porque não tem como você dividir, né, separar o que acontece em nível nacional, o que acontece aqui com a gente. Está tudo intrinsecamente unido, né? Eu acredito que o que existe, vamos falar especificamente de política, na minha opinião, uma diferenciação é quando é uma eleição municipal, né? Inclusive as cores partidárias, ideológicas são deixadas até um pouco de lado, não tem aquela força como tem em nível estadual e nível nacional, né? Você acha que é mais a pessoa, né? Eu confio nesse cara, conheço o perfil dele, independente do partido que ele esteja, eu acredito que seja isso. Mas em nível nacional, pesa sim a ideologia, pesa o partido, e ainda mais um partido que é bastante personalista, ele tem a característica própria dele, como é o Partido dos Trabalhadores. Se você for pegar, na minha opinião, a principal força de oposição hoje ao PT é o PSDB. Mas você consegue ver características do PSDB no DEM, enfim, em outros partidos. O PT parece que ele é único para as pessoas, ele tem uma personalidade diferenciada, né? A gente consegue ver o PT de uma forma diferente do que os outros partidos. Você é petista? Não sou, sinceramente não sou. Eu tive uma simpatia, vou falar para você, pelo PSDB, e eu sinceramente, eu até gosto de contar essa história, porque no processo de redemocratização do Brasil nós tínhamos a Arena e MDB. Daí na redemocratização surgiram alguns partidos e tal, e a grande força de oposição ao regime militar sempre foi o MDB, o manda-brasa, né? E daí veio o PMDB. E as principais lideranças, as pessoas em quem nós mais confiávamos do PMDB, eles fundaram o PSDB. O PSDB que eu me refiro é de Franco Montoro, o PSDB de Mário Covas, o de Fernando Henrique, quando ele veio do exílio, muitos não conheciam, né? E ele foi apresentado como um grande intelectual, que é um grande intelectual, eu reconheço isso nele, e assim outros grandes políticos, grandes nomes da redemocratização brasileira. Então, a minha identificação, se eu tive algum dia com algum partido, foi com o PSDB. Hoje, não mais. O PT, quando surge, ele nasce com aquela grande reserva moral da política, e hoje está na mesma coisa. E você fala de um PSDB que entusiasmou muita gente, né, da década de 80, quando ele é fundado. Essas lideranças vão morrendo, você tem aí o Fernando Henrique já com mais de 80 e tantos anos, e não surgem novas lideranças. Isso é decepcionante. O PT, de um lado, que deixa de ser essa reserva moral, e esse PSDB, que nasceu com uma força de centro, né, centro-esquerda, centro-direita, mas ali harmoniosa, hoje sem liderança nenhuma. O Aécio Neves, por exemplo, que foi o candidato... Você reconhece ele? Não, de jeito nenhum. Por isso que eu digo que poderia, não tem. E cada dia que passa pelo comportamento dele, ele vem demonstrando que não tem esse punch que nós gostaríamos que ele tivesse, ou que o Brasil precisa de um estadista. A gente tem observado aí umas decisões atabalhoadas dele, foi para a Venezuela. O Aloysio, para mim, foi uma decepção. O Aloysio Nunes, me perdoa, o senador Aloysio Nunes Ferreira, ele foi um baluarte contra a ditadura. Eu não lembro agora o codinome dele, ele foi motorista do Carlos Marighella. O Carlos Marighella foi o principal líder guerrilheiro que nós tivemos aqui, ele era motorista do Carlos Marighella. Hoje a gente vê ele tomando umas posições totalmente radicais, mas contrário àquilo que ele mesmo pregou. Então, é uma decepção. Apesar que o Aloysio Nunes é do time mais dos veteranos, né? Mas eu não vejo liderança nenhuma. Tem um nome só que eu gostaria de experimentar como presidente da República. Quando eu digo experimentar, eu acredito que ele talvez mereça uma chance. Ciro Gomes. Não sei, é o único que eu consigo... Que é um crítico forte do PSDB, né? É muito ácido. E quando precisa do PT também. Eu acredito que, sei lá, eu acredito que o único que talvez pudesse dar uma chacoalhada nesse nosso Brasil aí, como uma liderança jovem, que não é tão jovem assim também, né? Já foi governador do Ceará 2 vezes, senador e tal, fosse Ciro Gomes, mas não consigo ver. A sensação que eu tenho, e você está há 21 anos aí à frente da bancada, é que o ouvinte da Ipanema, e aí o cidadão sorocabano e o cidadão brasileiro do modo geral, está começando a se interessar mais por política. Você tem essa sensação? Tenho. Agora, você se interessar por política é salutar.
Agora, evidentemente que precisa despertar, não só em política, em tudo, o espírito crítico, né? Você tentar fazer a filtragem daquilo que é mostrado, daquilo que é apresentado para a gente. E quando nós estamos falando isso, não estamos impondo regras ou sugerindo regras que a gente faz, não somos nada mais, pelo amor de Deus, a gente é igual a todas as pessoas. A única vantagem, eu sempre digo isso, que nós temos é que não temos um microfone na nossa frente, né? E a Rádio Ipanema ainda dá essa oportunidade através do portal de voz, do WhatsApp, para o ouvinte também ter essa manifestação livre. Você entende que nesse momento que a gente está passando, que as pessoas estão discutindo mais política, isso vai ter um reflexo na eleição do ano que vem ou o comportamento vai ser ainda na pessoa do candidato? Eu acredito que se tiver reflexo, pode ser de forma negativa para o PT, para o Partido dos Trabalhadores. Está meio estigmatizado o PT, né? Agora, com relação aos outros candidatos, eu acredito que já está mais ou menos delineado quem são. O PMDB, você acha que não vai sofrer na eleição do ano que vem pelo fato de fazer parte? Quem que é o candidato? O Renato Amari, o candidato do PMDB? Eu acredito que as pessoas não identificam o Renato Amari como fazendo parte de um PMDB que faz parte da base do governo. Você acha que ele está... Eu acredito, o Renato Amari, ele tem, como o Renato Amari, com o próprio Vitor Lippe, eu acredito que a força que eles têm hoje na cidade de Sorocaba, em nível regional, extrapola esse âmbito partidário das pessoas, da grande massa do eleitorado, identificá-los como um partido, como uma agremiação. Eles estão no partido que é um veículo que você precisa para ser candidato. É essa forma que eu acredito que o eleitor veja. Eu tenho comigo que se houver uma influência, vai ser uma influência negativa para o Partido dos Trabalhadores. Os outros partidos ou os outros candidatos não vão sofrer isso que está acontecendo em Brasília. Bom, essa foi a primeira parte do Dedo da Questão, uma conversa gostosa com José Roberto Ercolim. Vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai falar mais sobre a vida e a carreira desse baluarte, a voz do Rádio Sorocaba. Eu acredito, hein, pelo amor de Deus. E é verdade, você sabe, você escuta em casa. Obrigado. Até já. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Wey, 880, Jardim América, 3032-0347. M2 Marmoraria, 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami 52, no Jardim Além Ponte, próximo ao Extra Santa Rosália. Fone 3237-3030. Visite o nosso site m2marmoraria.com.br. Bom, estamos de volta com o Dedo da Questão, conversa gostosa com o José Roberto Ercolim, né, o dono da bancada, todo mundo reconhece como o mais importante, né, radialista sorocabano. Você esteve lá em São Paulo durante um tempo, como é que foi isso? Na Rádio Jovem Pan? Trabalhei 5 anos em que São não Paulo. É essa de hoje, né? Não, totalmente diferente. Era uma Rádio Jovem Pan mais independente. Totalmente prestadora diferente. de serviço. Hoje ela descambou para a direita, né? Descambou para a direita. Inclusive, na minha época, o diretor de jornalismo da Jovem Pan era o seu Fernando Vieira de Mello, né? E o seu Fernando foi, não um idealizador do jornalismo que hoje vê hoje em rádio, mas ele modernizou, de certa forma, o radiojornalismo, né? Com prestação de serviço, priorizando a entrada de repórteres da rua. Podia ter qualquer programação que fosse, tinha uma informação para dar, o repórter entrava e ele dizia, acima de tudo, a credibilidade, ele colocava sempre para a gente isso, credibilidade.
Tem até um fato interessante, na eleição de 1985, concorreu Jânio Quadros e Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique estava com todo aquele alvoroço, da abertura, ele falou, foi ele e depois a Folha timidamente, mas a Jovem Pan de forma aberta, clara, cristalina. Jânio Quadros é novo prefeito da cidade de São Paulo. Falaram que ele estava maluco, aquela coisa toda. Só o dono da emissora, que conhecia o Fernando Vieira de Mello e não mexia com o Fernando Vieira, tinha medo. O dono tinha medo. O seu Tuta tinha medo. Estava dando certo. Tava. Ele não falou, Fernando, mas o Fernando, ele ficou quieto. Deixou que o Fernando, e ao final da apuração, ele estava certo. A pesquisa da Jovem Pan, do Fernando Vieira de Mello, estava certa. E ele com isso dizia que a credibilidade que a rádio adquiriu naquele instante, né, ia perdurar por muitos e muitos anos. Infelizmente a gente tem observado uma linha totalmente diferente. Infelizmente o seu Fernando faleceu, há muito tempo deixou a Jovem Pan, o seu Tuto também está com problemas de saúde, a família que toma conta, e parece que optou aí por uma linha totalmente diferente do que a Jovem Pan sempre foi e sempre fez questão de falar que era. Independente, buscando a notícia como ela era, sem vínculo partidário, sem absolutamente nada. Você pode até ter o seu candidato, você ouvir. Ou é o Estado de São Paulo, o jornal Estadão. Muita gente critica, mas sempre os mesquitas falam, eu apoio. Então, candidato, tudo bem. A revista Carta Capital, Domínio Carta. Mas você está em cima do factual, daquilo que está acontecendo. E, evidentemente, de uma forma plural, deixar os ouvintes, os leitores, tirar sua própria conclusão. Lamentavelmente, mudou totalmente de curso a Rádio Jovem Pan, eu acho uma pena, e eu imagino aqueles mais antigos que trabalharam com Fernando Vieira de Mello, como eles se sentem hoje, né? Ficaram poucos, mas esses poucos, como eles se sentem, né? Vendo toda essa mudança radical que ocorreu. Você trabalhou bastante com esporte lá? Trabalhei 5 anos como repórter esportivo, apresentador de programa. E hoje a gente vive aí a questão do escândalo da FIFA. Qual que é a realidade de você estar cobrindo um time grande lá e essa correlação com todo esse tipo de escândalo? Olha, nós sempre tivemos informação sobre isso. Só que você tem que ter o devido cuidado de apurar e saber até que ponto isso é verdade ou não. Tinha muita balão de ensaio. Porque se o jogo é rasteiro na política, com pessoas que você tem uma imagem que são pessoas decentes, que usam da ética, da moral, imagine no futebol, que é jogo. É jogo de futebol. Que tem muito dinheiro, né? Ele tem dinheiro na parada e as pessoas, você sabe que não são as mais... não tem nem o São Francisco de Assis ali. Né? Então, nós ouvíamos e muito do que se falava... tinha que tomar cuidado, que era talvez para atingir o adversário, aquela coisa toda, era de comprar arbitragem, de ter esquema na Federação Paulista de Futebol, de conseguir, através de um funcionário que era homossexual, e favores que os jogadores prestavam, livrar a barra dele em determinadas questões disciplinares, que ia para julgamento lá, até isso, filiação de clube, enfim... Você ouvia de tudo. Eu tenho uma passagem muito interessante que quero contar para você. Eu fiquei abismado. Uma vez o Palmeiras, eu estava cobrindo o Palmeiras, e o Palmeiras tinha um jogo super importante, tipo assim, fase de classificação para Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, não lembro. E porque queria esse jogo no Palestra Itália. E conseguiu esse jogo para o Palestra Itália. Na semana em que estava preparando, o diretor de patrimônio do Palmeiras resolveu fazer uma reforma no estádio. E descarregou 2, 3 caminhões de pedrisco atrás da rampa onde era acesso dos torcedores. Daí foi o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, lógico, vetou o jogo. Como é que vai ter um jogo com todos esses pedriscos daí? E nós vimos aquilo lá, vetado o jogo, tal, o Palmeiras depois de uma briga e tal. E a orientação que eu tive do José Carlos Carboni, que é hoje diretor da Bandeirantes, foi o seguinte: desce além desse cara, esse cara tá maluco. Falei, tá bom e tal. E o nome do diretor era Ansano, não vou falar o sobrenome dele, mas só existe ele. Ansano Marcucci, só existe ele, né? E eu falei, esse Ansano Marcucci é um insano mesmo, e tal. E desci além, era jovem, aquela fervor, tá aquele gás todo, né? Esse Ansano é um insano, não sei o quê. Daí tinha um bar inglês, e eu fui com o Roberto Monteiro depois do trabalho, uma cerveja lá no bar inglês. O Ansano apareceu, queria me pegar, uma correria. E o Roberto, aquela disso. Nisso entrou um diretor de futebol do Palmeiras e falou, pô, Ansano, você vai brigar justo com um cara
que nunca teve problema, nunca pediu grana para nós. Eu só escutei aquilo, eu falei, porra, mas então tem que, né, no meio, né? Eu nunca, te juro, eu fiquei chocado, Teve um outro caso de um treinador que colocou no bolso do repórter um cheque, para ele segura o reggae e depois o cheque. Só que ele errou, o repórter que ele foi colocar grana, entendeu? O cara estrelou e ele foi eu achei muito sensato, esse repórter. Ele não quis fazer disso um escândalo onde ele seria o protagonista, ele seria a notícia, e ele levou para nível de diretoria. O cara já estava meio perigando, né? Acabou sendo demitido. Então tem muita trambicagem. Mas eu confesso a você que eu não vejo mais futebol como eu via antes de participar do meio. Não. É muita sujeira, né? Muita sujeira. E você... Quando o time cai, você fala, você sofre assim, mas tem um interesse porque ele caiu. Eu vou citar 2 casos recentes que me deixaram assim estupefatos, né? Eu não sou palmeirense, eu sou santista. Mas há cerca de 4, 5 anos atrás, logo começou esse sistema de pontos corridos, o Palmeiras estava num ponto de bala. O que ia acontecer? O Palmeiras ia ficar campeão com 4 rodadas de antecedência. Pronto, esvaziou o interesse pelo campeonato. Seguraram no apito o Palmeiras quase caiu naquela época. Se não me engano foi o São Paulo, mas não porque para favorecer o São Paulo. Foi o Flamengo. Foi o Flamengo. E o Flamengo lá atrás. E o Flamengo lá atrás. Mas não foi para favorecer o Flamengo, foi para prejudicar o Palmeiras e para o interesse de televisão, interesse de torcedor no estádio. Você se lembra desse fato, né? Então você fala, meu Deus, estão segurando o apito, seguraram o apito, roubaram o Palmeiras. Eu sou santista. Outro detalhe, agora, envolvendo o meu Santos, aliás, um ex-jogador do Santos, o Neymar. Eu fico, como é que pode um cidadão, e eu aí vamos colocar o Neymar, e eu quero, dentro da ingenuidade do torcedor, acreditar que foi algo do pai dele, não do Neymar. Ele está negociado, recebeu uma grana do Real Madrid, disputar uma final de campeonato do mundo pelo Santos. Contra o Barcelona, que o Santos perdeu. Não ia ganhar, mesmo que o Neymar tivesse... Mas não é legal, não é ético, ele não poderia ter feito isso nunca. E agora está sendo até, inclusive, processado o Santos, está querendo grana, aquela coisa toda. Então são coisas que se fica... E agora eu pergunto para você, precisava ele fazer algo daquilo? Não precisava. Hoje está ganhando um dos jogadores que mais ganha no mundo, e aquilo lá, evidentemente, serviu como uma mácula, se não esquecerem, né? Ele é tão importante, né, que na Inglaterra, pensar que ele joga na Espanha, né? Mas na Inglaterra, em Londres, acho que 10 mães, sei lá o que, colocaram o nome de Neymar no filho. Imagina que na Inglaterra o nome Neymar, que é algo que não faz parte da cultura inglesa, você bota o nome do filho Neymar por causa do jogador. Para ver a importância a consagração dele, né? Então, são coisas que acabam de Agora, a gente está chegando ao final, Arcolino, não posso deixar de perguntar. Você é o grande embaixador de Porto Feliz, né? É bacana essa história, né? Você sabe que as pessoas perguntam, você é de Sorocaba? Eu falo sobre a Vila Santana, é mais do que ser de Sorocaba. Você tem esse amor pela cidade, pelo seu lugar que você nasceu. Eu nasci em Tietê, na verdade, né? Igual meu pai. Eu nasci em Tietê, a família tudo lá de Tietê. Mas por isso, nós somos parentes mesmo. São parentes. Porque a minha avó, né, a mãe do meu pai, é Colim. Você é meu primo mais famoso. Mais rico também. Aí não. O meu primo mais rico é o Kiko Palhato. Aí não chegou perto de ninguém. Mas falando disso, eu nasci na cidade de Tietê, mas fui bem pequeno, fui com 7 anos para Porto Feliz, então me considero Porto Felicense, toda a minha vida foi passada lá. As minhas lembranças, né, graças a Deus todas boas, não tenho, o de ruim a gente já deixou para trás, né, são lá de Porto Feliz. Você casou, os filhos nasceram lá? Minha esposa de lá, minhas 2 filhas são lá de Porto Feliz, né, o pouco que a gente teve foi construído lá em Porto Feliz, então fala bem da cidade. Eu fico chateado porque eu sinto Porto Feliz, exemplo do que acontece no Brasil, muitas vezes meio judiada, meio... não no caminho que eu gostaria, no aspecto político, né, que norteia a vida de uma cidade e acaba influenciando a vida de todos nós. Mas melhorou bastante também com a gente de Sorocaba. A gente está na região metropolitana, Sorocaba, a grande referência dessa região, então a gente consegue ver bem o impacto de uma região quando Sorocaba é a referência. E quando o Porto Feliz, que é membro dessa região, já sente algum tipo de impacto? Quando foi criada a região metropolitana, eu entendo perfeitamente a ideia, o que pode gerar tudo isso,
Mas eu acho que eu tenho comigo, dentro de mim, um estigma, né, região metropolitana. Eu lembro região metropolitana de São Paulo, só lembro coisa cinza, eu fui meio contra, sabe? Região metropolitana. Eu acredito que possa existir, mas já está criado, então tudo bem. Mas já estava acontecendo, porque é inevitável você ter ter uma relação próxima com Sorocaba. Tudo é aqui em Sorocaba. Tudo é aqui em Sorocaba para você resolver. Se quer aliás, o maior investimento, até pouco tempo atrás, o maior investimento de saúde em Porto Feliz era ambulância para mandar paciente para Sorocaba. Estudantes que vêm à noite aqui, procurando as faculdades de Sorocaba, as escolas de Sorocaba. Alguns departamentos do governo aqui em Sorocaba. Então sempre existiu isso, né? Eu acredito que possa ser, com ações mais coordenadas agora, incentivado esse intercâmbio, né? Não só com Porto Feliz, com todas as cidades da nossa região. Em alguns aspectos eu acho legal a consciência de que Sorocaba pode ficar sobrecarregada, perder um pouco dessa qualidade de vida. Então vamos dividir um pouco as indústrias, essas coisas todas, porque vem tudo para cá. Vamos ver. Legal. Bom, esse foi o papo com o José Roberto Ercolim, né? Conhecemos bastante desse lado importante que é da política, né? No cotidiano da cidade, naquilo que é interesse das pessoas e no papel do profissional. Histórias curiosas do futebol de São Paulo e essa paixão aí pela cidade natal. Obrigado, sucesso para você. Eu que agradeço. Obrigado muito você legal, pela oportunidade. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volto com aquele cafezinho. Até já. Desde 1989, a maior e melhor loja de filtros do interior paulista atende Sorocaba e toda a região, com 2 lojas conveniadas com estacionamento próximo. Desde filtros tradicionais de barro aos modernos purificadores com água refrigerada. Filtros de entrada da residência para ter água filtrada nos chuveiros, lavadoras e em todas as torneiras. Bebedouros para academias, comércios e indústria. Nós cuidamos da sua saúde. Ana Abelha. São 14 anos participando das histórias mais lindas, de sonhos realizados, dos melhores momentos da vida de tantas pessoas. Temos na lembrança cada cliente que, nesse tempo, nos ajudou carinhosamente a escrever a nossa história também. Ana Abelha, uma doce escolha. Avenida Mário Campolim 570, no Campolim, em Sorocaba. Telefone 3212-4545. Visite nossa loja. Estamos de volta com o D da Questão. A hora de falar tchau. Que papo gostoso com o Ercolim, né? A gente conhece a voz, né? E aí não é brincadeira, e a verdade é a voz do rádio sorocabano. E a gente vê a pessoa ao vivo, essa simpatia, né? Muito esclarecido, entendendo essa questão aí de quem é o novo eleitor, de que momento que a gente vive aí na política e o papel que isso tem dentro do radiojornalismo. E isso que a gente está falando faz tempo, né? Essa questão do azuis e dos vermelhos. Quer dizer, não dá, quer dizer, essa animosidade vale lá para os políticos. Na vida, no dia a dia, a gente precisa ter bastante bom senso, né? Bom, café de hoje, delícia, quentinho, com todo mundo da Rádio Ipanema, né? Olha, Carlos Cepo, Pedro Esmeraldo lá da técnica, Rosana Pires, Urbano Martins, a Alana, o Rubinho, o Eric, com todo mundo que faz com que o Jornal da Ipanema, né, aconteça, né? Sob o comando do Kiko Pagliato, né, o Moreto, Paulo Roberto Júnior e o convidado de hoje, né, que é o Ercolim, essa figura ímpar, né, uma simpatia ao vivo no rádio. E foi uma simpatia aqui com a gente. Então, com todos vocês, nesse café de hoje. Tchau. Até a próxima. Estou sofrendo, se enganou, meu bem. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou. Você assistiu o D da Questão, um oferecimento Unikitchen, M2 Marmoraria, Ana Abelha, Piso Prime.